todos. É com muita alegria que nós recebemos o convite de fazer essa fala aqui no Mãos Unidas, nossa casa co-irmã, que compartilhamos anos e anos sempre essa troca de expositores. Isso é muito bom, isso é muito gostoso. Então, uma boa noite a todos nós. O nosso tema, mediunidade com Jesus. Não tem como falar de mediunidade sem nos referirmos ao livro, à obra básica desse assunto, que é o Livro dos Médiuns. Nós vamos encontrar lá que Allan Kardec disse que todo aquele que sente, em qualquer grau, a influência dos espíritos é médium. Mas ele reporta que o livro dos médiuns são para aqueles que têm um grau, essa faculdade, né? E que vêm a esse plano físico com uma missão. Tem a mediunidade como um instrumento. Então, é uma faculdade, digamos assim, mais acentuada no médium, propriamente dito, em qual o Livro dos Médiuns é dedicado. Ali tem um compêndio imenso, o tipo de médiuns, o tipo de mediunidades que existem. Então, todo aquele que vem com essa tarefa precisa ter como base o estudo do Livro dos Médiuns. E nós pensamos assim: para que serve esse instrumento na nossa estada aqui? Esse instrumento magnífico que nós temos a capacidade de visualizar, de ouvir, né, de sentir a presença dessa outra dimensão, ela nos faz, deveria pelo menos, ter a certeza da imortalidade. Então, aquele que é médium, aquele que trabalha com mediunidade, tem que ter dentro de si a certeza de que a vida continua, porque consegue visualizar, ver, ouvir, sentir a presença daqueles que estão fora do corpo físico. Então, ela tem esse caráter. Mas muitas pessoas que têm essa propriedade, essa capacidade mais acentuada, não modificam as suas vidas. Sabem que a vida continua, sabem que através desse intercâmbio, e os espíritos nos dizem que tudo aquilo que nós fazemos tem uma consequência, e muitos deles vêm nos revelar a consequência que estão obtendo de atitudes, de escolhas mal feitas aqui. Nós deveríamos, tendo todas essas informações, fazer com que isso nos auxiliasse a progredir, a evoluir, a modificar. Mas nem sempre isso acontece. Tem pessoas que veem os espíritos, que falam, mas fica só a nível de fenômeno. Então, esse instrumento, essa faculdade, além disso, tem algo mais. E nós fomos encontrar um texto do André Luiz, num livro da psicografia do Chico Xavier. Ele faz uma descrição muito bela do que e da maneira como nós deveríamos utilizar a mediunidade na nossa vida, para progredir, para evoluir, para mudar, para modificar, para melhor, que ela seria um instrumento para isso. Então ele dá alguns tópicos de alguns tipos de mediunidade e o que aquele médium que tem essa propriedade, essa capacidade, como ele deveria agir para melhorar, porque essa é a função. Jesus, que agora nesse mês de dezembro nós lembramos,
né? O seu nascimento, a sua passagem, mas o mais importante é a sua mensagem imorredora, que vem para nos renovar a face do nosso planeta. Mas não existe renovação coletiva sem a renovação individual do indivíduo, nossa particular. Cada um de nós deveríamos empreender o nosso autoconhecimento para saber as coisas boas que temos e que temos que aumentar, e aquilo que não é tão bom na nossa vida, vícios, tentações que todos nós temos, porque passamos aqui para isso. Por que tantas dificuldades muitas vezes na nossa vida? É porque para fazer brotar, florescer as virtudes que nós temos, nós precisamos dos conflitos, das crises, para que a gente faça um esforço para que lá dentro venha a paciência, a tolerância, a misericórdia. É através desses embates da vida. Então é dessa forma que nós vamos modificando. Em cada reencarnação é uma oportunidade bendita para isso, para sairmos daqui melhorados. Chegamos com qualidades, chegamos sim com conquistas, mas devemos sair daqui com algo mais, empreender mais. E a mediunidade é um instrumento disso, além de ser essa ponte que faz a gente vislumbrar aqui mesmo essa outra dimensão que todos nós iremos, é também para o nosso aperfeiçoamento moral. E Jesus é o nosso modelo para isso. Os ensinamentos do Mestre é para fazer essa revolução interna, não é revolução externa, é revolução interna da nossa alma, de sairmos de um patamar onde estamos para um outro melhor, mais melhorados, seres humanos que somos em aperfeiçoamento. E Jesus está lá na frente, a quem nós temos que seguir como guia, iluminando a nossa estrada com os seus exemplos, os seus ensinamentos. Então, nesse texto, André Luiz nos mostra como nós podemos utilizar a mediunidade e fazer a nossa reforma, e fazer a nossa modificação, e empreender um passo a mais no nosso progresso, na nossa evolução espiritual. O livro aqui eu vou fazer uma propaganda. Meditações Diárias, do André Luiz, na psicografia do Chico Xavier. Então, ele começa dizendo que existem médiums que têm a intuição. E eu achei muito interessante, porque eu fui buscar lá no livro dos médiums o que falava lá sobre médium intuitivo. E eu sempre pensei que eu tivesse uma mediunidade por inspiração. E agora, lendo novamente lá no livro dos médiuns, a mediunidade que eu tenho é intuitiva, por intuição. Pelas características, é intuição e não inspiração. Então é muito interessante a gente voltar, a gente estuda e sempre tem coisas que a gente vai perceber depois. E é muito interessante. Então, lá no livro dos médiuns, na segunda parte, no capítulo 16, lá no item 187, diz assim: a classificação dos médiuns. Pode-se dividir os médiuns em duas grandes categorias. Os médiuns de efeitos físicos e os médiuns de efeitos intelectuais. Aqueles de efeitos físicos, né, que fazem movimentar objetos, que têm a propriedade de tirar um objeto de um lugar e levar para outro lugar. Esses são os médiuns de efeitos físicos. Intelectuais são psicógrafos, psicofônicos, todos esses são intelectuais, porque são utilizados elementos, né, internos do cérebro,
da garganta, no caso do psicofônico. Então nós vamos ver aqui algumas propriedades, mas e para que isso serve? Então os médiuns intuitivos, aqui o André Luiz diz assim: exerça a faculdade clara e imediata, mas para ampliar-lhe a área de ação, aí da intuição, procure alimentar bons pensamentos de maneira constante. Então aquele que tem a faculdade de intuição, que recebe a intuição de escrever sobre um tema, para que esse tema seja proveitoso, cada vez mais sensível e mais bonito, eu tenho que exercitar no meu dia a dia, na minha vida de relação, ter bons pensamentos de maneira constante. Vigiar os meus pensamentos. Então, eu sou um médium, eu sou como um instrumento na mão de um violinista. Para que a música saia perfeita, as cordas têm que estar intactas, tem que estar afinado o instrumento. Quanto mais afinado, quando todo aquele instrumento está bom, a música vai sair perfeita. Então, para que eu seja um bom médium de intuição, eu tenho que estar com meus pensamentos, vigiar os meus pensamentos 24 horas. E nesse exercício de vigiar os meus pensamentos, ter pensamentos bons quando vêm pensamentos ruins, trocar de sintonia, como a gente troca as rádios, a televisão, que a gente mexe ali e troca de canal, eu vou fazendo um exercício interno para me manter com bons pensamentos. Imaginemos quando nós conseguimos nos manter sempre com bons pensamentos. Que maravilha! A gente sabe o quanto isso é difícil, é fácil falar, manter os bons pensamentos. Mas qualquer coisa que acontece na nossa vida, de relação, ali na esquina que a gente saia, um carro quase passa e pega. Então, nós temos N situações que fazem com que os nossos pensamentos tenham uma baixa durante o dia, sim. Mas aqui ele está falando que para ter um bom instrumento, ser um bom instrumento dos espíritos, nós temos que estar constantemente vigilantes. Principalmente o médium intuitivo que recebe pelo pensamento aquilo que ele vai falar, aquilo que ele vai escrever. Então, nós podemos ser bons instrumentos dos bons, mas também podemos ser bons instrumentos dos espíritos não tão bons. Porque a mediunidade, ela não é só os bons espíritos que vão se comunicar conosco. Até pelo contrário, porque nós oscilamos muito. E muitas vezes espíritos de baixa moralidade aproveitam situações, portas abertas, e se comunicam através de nós, fazendo com que nós falemos coisas que nós não gostaríamos de falar, escrever coisas que nós não gostaríamos de escrever. Então, manter os bons pensamentos para ser um bom médium intuitivo. Clarividência. O André Luiz usa esse termo, clarividência, mas não existe no livro dos médiuns. No livro dos médiuns existe médium vidente, que é a mesma coisa. Então, o médium vidente é os que veem os espíritos em estado de vigília, acordado, e veem com a alma, pode ver tanto com os olhos abertos ou fechados, não importa, porque quem percebe, quem vê os olhos, digamos assim, como está lá no livro dos médiuns, os olhos da alma, não é com os olhos materiais, porque o médium que tem a clarividência
ou a vidência, como está ali no livro dos médiuns, ele pode estar com os olhos fechados e ele vê, ele enxerga. Ele é capaz de descrever o local ou o espírito que ele está vendo. Então isso é muito interessante. E o que o André Luiz nos diz? Agradeça a possibilidade de ver no plano espiritual. No entanto, no esforço do dia a dia, detenha-se no lado bom das situações e das pessoas, para que os seus recursos não se comprometam com o mal. Mudar, modificar, cuidar a nossa maneira de ver a vida e as pessoas. Muitas situações que acontecem, cuidar de que forma eu estou olhando aquela situação. Muitas vezes eu tiro conclusões movidos por pensamentos negativos que nós temos, né? Por exemplo, tem uma historinha e conta que um senhor sempre via uma moça chegando cedo em casa. E ele imaginava que aquela moça ia para os lugares não tão bons, por isso chegava de manhã cedo. Então esse era o olhar desse senhor. E depois, mais tarde, na narrativa, ele ficou sabendo que a moça era uma cuidadora. Cuidava de idosos à noite, aqueles que saem, pega às 6, larga às 6, às 7, chega às 7. Então, aqueles que têm esses olhos de vislumbrar o vizinho, o parente, seja quem for, mas com esse olhar de malícia, sem saber a realidade, pode projetar para dentro de si um lixo mental. É como nós cultivarmos lixo para dentro. Então, ele diz que nós temos que cuidar a nossa maneira de ver a situação, de ver as pessoas, de ver, porque daí nós vamos ver com certeza com mais nitidez o plano espiritual. Se os olhos não estarem embaçados, né, com a malícia, com a ironia, com o orgulho, com a vaidade. E é isso que Jesus veio nos acordar para isso. A clareaudiência, que é a capacidade que o médium tem de ouvir, escutar os espíritos. Aqui lá no livro dos médiuns, diz assim, ó, o médium audiente, os que ouvem os espíritos, bastante comuns. Então essa faculdade mediúnica é bastante comum de ouvir, de escutar. Muitas vezes a gente ouve, né? E essa maneira de ouvir pode ser como se fosse dentro de nós. Às vezes é uma voz íntima que se faz ouvir no foro interior, dentro, nós escutamos essa voz dentro. Outras vezes é uma voz exterior, bem clara, distinta, como de uma pessoa viva. Então, é dessas duas maneiras que aquele que tem essa capacidade mais acentuada vai escutar os espíritos. Pode ser através, né, dessa voz interna, como se fosse quase na nossa cabeça dentro, ou ecoa para fora. A gente ouve a voz. Então essas vozes, muitas vezes, que quem tem a clareaudiência, ou como diz no livro dos médiuns, os audientes, os médium audientes, têm a capacidade de ouvir, de escutar. E daí para que serve? Regozije-se por escutar os desencarnados. Todavia, aprende a ouvir no cotidiano para construir a felicidade do próximo, defendendo-se contra a queda nas armadilhas da sombra. O que nós gostamos de ouvir? Boa música? Hoje, sempre ouve, né? Sempre tem a música, aquela que nos eleva, e a música que nos remete às piores situações.
né? Porque quando nós escutamos uma música ou quando nós lemos um texto, um livro, nós imaginamos a cena. E essa cena fica na nossa mente. Então, o que é que nós queremos povoar a nossa mente? De cenas boas, bonitas ou desagradáveis, sensuais? Vai depender. Então, aprender a ouvir. O que eu gosto de escutar? Saber da vida dos outros, o que os outros estão fazendo, se estão deixando de fazer. Esse é algo que prejudica, principalmente quem tem essa faculdade. Procurar ouvir aquilo que edifica, procurar ouvir aquilo que é saudável. Mas muitas vezes estão falando, daí eu vou sair correndo. Não, eu posso escutar, eu posso modificar aquela conversa. Ou aquela conversa vem até mim e para. Eu não vou passar adiante. Então, são exercícios para quem tem a mediunidade, né, aflorada, de escutar, um belo exercício para manter isso intacto, mais límpido, essa capacidade, fazer esse exercício. O que eu estou escutando? O que eu gosto de ouvir? Na psicofonia, então nós vamos ver lá no livro dos médiuns, aqui fala dos médiuns audientes, os que falam. Médium falantes, aliás. As cordas vocais são utilizadas pelos espíritos como a mão é utilizada na psicografia. Então, aqueles que falam, né, vão repassar o que estão ouvindo dos espíritos, eles utilizam os espíritos a cordas vocais do médium. E ele vai repassar falando a mensagem. Então, o que o André Luiz diz? Empreste as suas forças para que os espíritos falem com os homens, né? Que exista esse intercâmbio. Contudo, na experiência comum, selecione palavras e maneiras, a fim de que o seu verbo não se faça veículo para a influência das trevas. Eu tenho que procurar na minha vida falar o que é bom, falar o que é útil, falar aquilo que vai engrandecer, não destruir. Então a minha palavra tem força, a nossa palavra tem força, porque a nossa palavra é uma vestimenta do que eu penso. Eu pensei antes, e aí, através da voz, eu vou utilizar para destruir, para elevar, para ajudar ou para piorar a situação. Então, aquele que tem essa capacidade, essa propriedade, né, essa faculdade de falar, e os espíritos utilizam as suas cordas vocais, faça esse exercício. Se tem vontade de dizer algo que não é bom, se cale. Faça como disseram para o Chico Xavier, né? Coloque a água na boca e fica até passar vontade de falar. Então, esse é um exercício, porque para ser bom instrumento, nós temos que estar sintonizado com os bons. Eu quero receber mensagem de espírito superior, mas como é o meu comportamento diário? Como é que eu exercito a minha fala, a minha audição, a minha maneira de ver as pessoas e as coisas? Então, isso aí, né, é o mais importante. A psicografia que nós temos no Chico, no Divaldo, exemplos, né? São aqueles que escrevem pela influência dos espíritos. A psicografia, segundo lá no livro dos médiuns, é o médium escrevente ou psicógrafos, né? De todos os meios de comunicação, a escrita manual é a mais simples, a mais cômoda e a mais completa. Claro que na época que Kardec escreveu isso, por que é a mais cômoda, a mais completa? Porque fica registrado.
e pode ser analisado. Não é porque veio um texto, uma frase do plano espiritual, que ela não precisa ser passada por um crivo de observar. O que diz aquela frase? O que está nos impelindo aquele texto? Para quê? Para coisas boas ou para coisas ruins? Porque a comunicação do plano espiritual com o plano material é semelhante aos que estão aqui. Nós não convivemos e não nos comunicamos só com pessoas boas e agradáveis. No plano espiritual é a mesma coisa. Nós saímos dessa roupa material e continuamos sendo o que nós somos. Então, aqueles bons espíritos se comunicam, mas aqueles não tão bons também podem se comunicar. E dependendo muito das nossas atitudes, com quem nós vamos sintonizar, porque sabemos que a sintonia, né, é uma atração. Então, escreva, diz o André Luiz, com as entidades domiciliadas fora do mundo físico, mas habitua-se a escrever em benefício da paz e da edificação dos semelhantes, impedindo que a sua própria inteligência se faça canal de perturbação. Nesse tempo que foi escrito isso, e lá no livro dos médiuns, não existiam os meios de comunicação. Hoje nós podemos falar que a internet, né, temos que nos cuidar o que nós vamos escrever e muitas pessoas vão ler. Então tem muitos que utilizam essa comunicação para denegrir a vida de alguém ou uma situação. Então é importante que o médium, aquele que é utilizado pelos espíritos para escrever, que ele possa na sua vida de relação, na sua vida normal, procurar sempre escrever para alguém coisas boas, que vão fazer bem para o outro. Com esse exercício, ele vai atrair belas páginas. Nós temos o exemplo do Chico Xavier, que era aquele que tentava e fazia durante a vida dele toda sacrifício para a família, para os amigos. Era um homem bom, um homem de bem. Então, por isso, tantas obras, tantas maravilhas pelas suas mãos, mais de 400 obras edificantes, que nos engrandece, que nos faz progredir. Então ele tinha esse hábito também diário de estar escrevendo e dando força para as pessoas. Aqui fala da materialização, que é a capacidade dos médiuns de efeito físico, de fazer movimentar as coisas materiais. Dê corpo às formações do plano extrafísico, entretanto, acima de tudo, concretize as boas obras. Faça com as tuas mãos algo de bom, seja o que for. Aquela médium que tem essa propriedade de materialização, mas é uma boa doceira, que faça esses doces, que faça bolo, não só para comercializar, mas lembre também daqueles que não podem comprar e doe. Então, essa é uma forma de você utilizar com as tuas mãos algo de bom para auxiliar outra pessoa. E aí, esse médium vai ser um ótimo canal para que os espíritos, através dele, façam essas movimentações que deixam as pessoas espantadas, né? Curas, o médium de cura. Médiuns curadores, nós vamos encontrar lá no livro dos médiuns. Diremos somente que esse gênero de mediunidade consiste principalmente no dom que certas pessoas têm de curar pelo simples toque
pelo olhar, por um gesto mesmo, sem o socorro de nenhuma medicação. O maior exemplo de todos, com certeza, é o Mestre Jesus, né? Que tinha essa propriedade e todas as propriedades mediúnicas num altíssimo grau. Então, temos também no Atos dos Apóstolos que Pedro, quando passava pelos caminhos, colocava os doentes perto para que a sombra do Pedro curasse. Ele passava. Então nós vemos como é que devem ser esses médiuns que têm essa capacidade. Aplique passes e outros processos curativos em favor dos enfermos. No entanto, conserve as suas mãos na execução dos deveres e tarefas que o Senhor lhe confiou. Compromissos que temos que realizar, que muitas vezes nós reclamamos. Eu tenho que fazer isso. Começar a dizer assim, graças a Deus eu tenho que fazer isso e posso fazer isso. Então, muitas vezes, quando a gente visita um doente acamado e a gente tem que fazer alguma coisa que não é muito agradável, mas eu tenho que fazer um compromisso, que eu pense, aquela pessoa que está ali acamada gostaria de estar no meu lugar, com certeza. Então, nós, né, temos que ter esse olhar para as coisas, né? Quantos que gostariam de estar no lugar e a gente está reclamando porque tem que fazer aquela ocupação, aquela atividade. Então agora, né, a gente tem que pensar, graças a Deus eu tenho esse compromisso, eu vou fazer isso com boa vontade, né? Os médios de transporte não é entrar no carro e dirigir, porque a gente brinca muito, né? Quando alguém traz um palestrante, o palestrante não dirige, vem, e daí quando eles chegam, aí o palestrante apresenta, esse aqui é o meu médium de transporte, porque ele trouxe ele no carro. Não é isso, né? É uma brincadeira. Então o médium de transporte é essa capacidade de transportar um objeto para outro lugar. Colabore com seus recursos psíquicos no trazimento de objetos sem toque humano, mas carregue a caridade consigo para que ela funcione onde você estiver. A caridade é mais difícil de transportar. Talvez, né, é mais fácil transportar um lápis aqui para um lugar do que nós nos mantermos dentro de nós com a caridade, que precisa ter algumas virtudes, alguns sentimentos de piedade, de compaixão, daquele que está nos ofendendo, daquele que recebeu algo que fizemos com todo amor e carinho e virou as costas. Como é que nós vamos? É nesse sentido que ele está falando aqui, que nós nesse momento temos que ter caridade. O médium de premonição. O médium de premonição no livro dos médiuns é o médium de pressentimento aqui. Lá no capítulo 16, diz assim, médium de pressentimento são pessoas que em certas circunstâncias têm uma vaga intuição das coisas futuras, vulgares, uma espécie de segunda vista que lhes permite entreverem as consequências das coisas presentes e a filiação dos acontecimentos. Mas frequentemente também ela é fato de comunicações ocultas, serve então de intermediários. Então, muitas vezes as pessoas têm essa capacidade de pressentir, né? E aqui o André Luiz fala na premonição. Rejubile-se com a responsabilidade de prever acontecimentos. Todavia, busque sentir, pensar e realizar o melhor a seu alcance na movimentação de cada dia, para que a sua conversa não se transforme em trombeta de pessimismo e destruição. Se eu tenho essa propriedade, essa capacidade de pressentir algo que vai ocorrer,
no futuro, e tem médios que têm essa capacidade, como é que eu vejo as coisas? Será que eu sou pessimista? Será que eu só vejo as coisas de forma ruim, sempre com uma nuvem preta na minha mente? Aí eu vou utilizar muito mal a premonição. Eu só vou ver no futuro as coisas ruins. E não é só coisas ruins. Um expositor dizia que a nossa premonição é para que não ocorra aquilo que é ruim, para que a gente possa modificar para que não aconteça. Então aqui ele encerra, o André Luiz, falando de mediunidade em geral. Qualquer mediunidade serve a fim de cooperar no parque de fenômenos para demonstrações da existência dos espíritos, como nós falamos no início. Serve para isso. Mas não se esqueça de que a condução dos valores mediúnicos para o bem ou para o mal é assunto que está em você e depende de você em qualquer circunstância, em qualquer lugar. Então, para sermos bons repassadores daquilo que vemos, do que ouvimos do plano espiritual, temos que ser bons repassadores daqui, da nossa vida, da nossa relação. E Jesus nos ensina como devemos nos comportar diante das pessoas, diante das situações, o perdão, o auto-perdão, a mansitude, ser pacífico, tudo aquilo que está lá no Evangelho, no Sermão da Montanha, serve para que o médium possa ser um ótimo instrumento, modificando e sendo uma pessoa melhor. Então, era esse o recado da noite, né? Porque cada um de nós tem mais ou menos essa capacidade, mas para ser bem utilizada, nós temos que estar empreendendo a nossa reforma íntima. Então, que Jesus, nesse instante, possa nos auxiliar quando recorremos a Ele, para que nós possamos nos fortalecer nos seus exemplos, que nós possamos andar na sua luz e que possamos, cada vez mais, tendo a certeza da presença dele em nossas vidas, nos revigorar, sabendo que a vida continua, sabendo que nós sofremos as consequências das nossas escolhas, mas que possamos agora, no presente, fazermos um esforço para nos tornarmos melhores, vendo ou ouvindo os espíritos, escrevendo intuitivamente ou por inspiração, mas, sobretudo, que essa faculdade sirva para nós melhorarmos como criaturas humanas e nos tornarmos cada vez mais homens de bem. Muita paz em nossos corações e que Jesus, tão lembrado neste momento, continue a nos fortalecer neste caminho de provas, de expiações, mas sairemos daqui vencedores, se estivermos atentos, seguindo os seus passos. Muita paz, que assim seja.